Boa tarde, meus amigos. Já estamos ao vivo. Acredito que ainda não. Boa tarde, meus amigos. Já estamos ao vivo. Aqui quem vos fala, tem a honra de falar nessa tarde, é Dr. Fernando Novaes, representando a OAB de Carapicuíba, participando de mais uma roda de entrevistas aqui pela OAB, um trabalho inovador da OAB de Carapicuíba, em parceria com diversos advogados. Temos hoje a honra de entrevistar o professor Ricardo Marcusso, enquanto candidato à prefeitura do município de Carapicuíba. As perguntas que serão feitas vão seguir os mesmos moldes das outras entrevistas que fizemos. Todas essas perguntas foram encaminhadas previamente para a assessoria do candidato, de maneira que eles já têm conhecimento dessas perguntas que serão feitas. São um total de 30 perguntas, num eixo de 10 temas diferentes. O candidato vai ter a oportunidade de respondê-las diretamente e, ao final, as perguntas que eventualmente forem encaminhadas pelo Facebook serão respondidas também pelo candidato. Tudo bem? Então, mais uma vez, saliento o compromisso da OAB, enquanto instituição defensora aí dos direitos da população e da nação, e também o seu papel democrático aqui na atuação e no acompanhamento das candidaturas do município de Carapicuíba. Tudo bem? Faço questão agora de dar as boas-vindas ao candidato, professor Ricardo Marcusso, para que a gente comece aqui a nossa roda de entrevista. Boa tarde, doutor Fernando. Muito obrigado pelo convite, pela OAB abrir esse espaço para que a gente possa aqui bater esse papo, conversar sobre a cidade, que é o mais importante, né? Conversar sobre propostas, sobre ideias, projetos que a gente tem aí para apresentar na tarde de hoje aí para todos que nos acompanham, né? Uma boa tarde para todos que nos acompanham nesse momento de chuva forte aqui em Carapicuíba. Exatamente. Até peço desculpas ao professor e também a todos os nossos espectadores por alguns minutinhos aí de atraso, coisa pouca, porque nós tivemos alguma flutuação de energia por aqui, por conta dessa chuva que acometeu. Eu estava até conversando com o professor, que passamos as últimas horas sem nenhuma gota, e infelizmente agora, nos minutos que antecederam, a gente foi acometido por essa chuva que atrapalhou um pouquinho. Mas enfim, professor, a gente vai começar com as perguntas, e eu gostaria de ouvir, assim como os nossos espectadores, conhecer um pouquinho mais sobre ti. Então, a primeira pergunta eu já ia começar dizendo e te perguntando por que o senhor gostaria, ou por que o senhor quer, na verdade, ser prefeito do município de Carapicuíba. Primeiramente, doutor Fernando, eu falo nós, mas eu tenho um carinho, um amor muito grande por esta cidade, pela população de Carapicuíba em especial. Acredito que somos capazes, né, temos a possibilidade, juntamente com o PSOL, de apresentar uma alternativa diferente de governança, uma forma de participação mais direta, de que as pessoas estejam mais envolvidas nas decisões sobre as políticas públicas na cidade, a gestão do orçamento, as decisões não serem concentradas e a população não participar desse processo. Então, a nossa proposta, a proposta que nós apresentamos e acreditamos, é de uma governança participativa, popular, no qual todo cidadão e toda cidadã possa estar em contato direto com o executivo e assim com as secretarias, e a gente poder fazer uma cidade melhor, uma cidade digna para todos e todas. Maravilha, maravilha. Esqueci de dizer e mencionar, o professor Ricardo Marcusso é candidato ao cargo de prefeito do município de Carapicuíba pelo partido PSOL, tá? Professor, aproveitando e dando seguimento, seria interessante que o senhor trouxesse para a gente um pouquinho da sua formação. Qual que seria a sua formação profissional para ocupar ou pleitear ocupar esse cargo no município de Carapicuíba? Doutor Fernando, minha formação inicial, né, tem uma longa trajetória de formação aí, né, são mais de 12 anos de estudo, mais
e ainda estou estudando, né? Então, eu sou formado em História pela Universidade Estadual do Paraná. Comecei Direito também lá na Estácio de Sá, em Ourinhos, depois vim para Fiel um tempo, e aí com a demanda do trabalho não consegui concluir o curso de Direito, mas fiz 3 anos do curso de Direito. Me formei também em Pedagogia aqui pela Uninove, fiz especialização em Educação pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado em Ciências Sociais pela PUC, onde também estou fazendo doutorado agora, né? Nesse momento eu estou doutorando em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. E nessa trajetória toda aí passei por vários, sou filho de trabalhadores, né? Mãe e pai trabalhador. Meu pai era metalúrgico, então também trabalhei em metalúrgica, trabalhei no campo, porque vivi um tempo no interior, né? Nasci em Osasco, cresci aqui na região metropolitana, vivi um tempo no interior, onde eu fui trabalhar até no campo, então sei também como lavra a terra, como faz todo esse procedimento, todo esse processo de cultivo. Trabalhei como garçom, como vendedor, motorista de caminhão, e tudo isso, guarda civil municipal, e tudo isso que me traz a bagagem para que eu, quando consigo ingressar no ensino superior, não entrei no ensino superior tão jovem, já tinha mais de 20 anos, e a partir do momento que ingressei no ensino superior, a educação se tornou o meu campo de atuação, onde aí fui para movimento estudantil, fui participar de outras atividades, e daí então para cá eu estou na educação, sou professor da rede pública estadual desde 2004, e diretor de escola na rede pública de São Paulo, da rede municipal de São Paulo, já há 4 anos também. Bacana, bacana, professor. Obrigado pelas respostas. E dessa linha de formação, eu gostaria que o senhor explicasse, para a gente abordasse, muito embora o senhor já tenha pincelado isso, sobre quais cargos, os principais cargos que o senhor já ocupou. A lista é extensa, né? O senhor tem uma atuação profissional grande, mas eu gostaria que o senhor delineasse para a gente os principais cargos que o senhor já ocupou. Cargo eletivo, assim, nunca fui secretário de nada, nunca fui vereador, e entendo também que não é necessário ter essa trajetória para a gente poder administrar a cidade e ter uma boa administração, porque não temos os vícios também que carregam determinadas atividades na carreira política, né? Pensando na política como carreira, né? Mas, como disse, sou professor, já fui coordenador pedagógico, sou diretor de escola, atuo diretamente também nas questões sindicais, como conselheiro, como atuando na questão do sindicato dos professores. No movimento estudantil também participei de atividades junto ao movimento estudantil, ou seja, a ideia de lidar com os movimentos sociais, tudo isso, a gente tem uma experiência de diálogo e de como fazer as coisas acontecerem, e inclusive dentro dos processos de administração escolar, né? Às vezes a gente pega uma escola com mais de 1.000 alunos, é uma microcidade, tem cidades que têm 2.000 habitantes, 3.000 habitantes no Brasil, e a gente também, escolas que a gente administra, tem esse número de alunos, né? E aí tem toda uma demanda de como também tratar com a questão pública na administração. Então a gente tem um conhecimento técnico de como fazer, e compreendemos também, nessa trajetória toda, como se administra a coisa pública, né? A cidade, compreendemos os processos, sabemos o que é uma lei ordinária, sabemos o que é a lei de diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento anual, todas essas questões a gente compreende muito bem. Maravilha, maravilha. E a tua resposta, ela está até linkada a próxima pergunta que eu te faria, que seria: por que o senhor não acredita estar preparado para administrar a cidade de Carapicuíba? Principalmente, doutor Fernando, pela disposição em ouvir. Porque, vamos pensar, a maior parte das proposições, a gente também apresenta as propostas aqui, mas a gente está disposto a fazer um processo de escuta durante o período de mandato, fazer um mandato participativo ouvindo as demandas e atendendo as demandas, elencando essas prioridades juntamente com a população. E sabendo e apresentando as dificuldades também da execução daquilo que a gente se propõe a fazer, juntamente com a população. A população ela precisa compreender todo o processo. E isso fortalece o processo democrático. A gente não pode falar em democracia só para nós, da classe política, ou para nós que, em tese, estamos
dentro de uma outra esfera, porque a maior parte da população levanta de manhã, vai trabalhar, volta para casa, atrás do seu sustento, ela não tem essa concepção do todo da coisa pública. Aproximar essas pessoas para dentro da administração, para próximo da coisa pública, é fortalecer os processos democráticos e até mesmo a compreensão da dinâmica de como se administra a cidade, para que todos e todas sejam capazes de administrar a cidade, né? Nós entendemos que a população ela precisa tomar parte, ser parte desse processo administrativo. E nós nos colocamos como a ponte para isso, né? Não, eu não sou o salvador da pátria, não sou o dono da verdade, mas a gente se coloca como uma ponte para fazer esse processo de governança popular e participativa. Maravilha, maravilha, perfeito. Professor, no seu ponto de vista, quais seriam os principais problemas do município de Carapicuíba? E, elencando esses problemas, qual que seria a sua proposta, ou qual o seu plano, de forma bem objetiva, para resolver esses problemas? Muito embora a gente venha abordar melhor essas questões no decorrer do nosso bate-papo, não diria nem entrevista, seria um bate-papo gostoso e produtivo para a cidade, para quem está nos acompanhando nesse momento. Quais seriam os principais problemas da cidade a serem resolvidos, a serem enfrentados no seu governo, em eventual governo, e qual o seu plano para enfrentar esses problemas? Bom, vamos pensar aqui que a cidade ela tem alguns problemas históricos, né? Se a gente for elencar escolher a gente seria injusto com quem tem as necessidades dos outros, né? Vamos pensar que a saúde é um problema crônico, eu vejo a saúde como um problema crônico, apesar de que a gente vê aí algumas melhorias, né, feitas em algumas unidades recentemente, até uma que está em construção agora, aqui na Coab 5 e tudo mais, mas a gente não tem médico na cidade. Então, não adianta eu ter o prédio, não adianta eu ter o posto, não adianta eu ter a UBS, não adianta, você não tem o profissional que vai fazer o atendimento. A gente tem uma policlínica que não é policlínica, então a saúde é um ponto crítico. Transporte público, que é caro e a gente não vê, as concessões, a gente não vê uma concorrência, e a forma licitatória que é feita, ela encarece, inclusive, tornando a tarifa mais cara por quilômetro rodado da região. Então, a gente tem que rever alguns pontos nessa questão também da tarifa. A questão fundiária, a regularização fundiária da cidade, e aí eu não coloco a questão da regularização fundiária como para fins imobiliários, mas sim a gente garantir o CEP. Muitas pessoas não têm CEP em Carapicuíba. Muitas áreas não têm o CEP, garantir a chegada de saneamento básico, urbanização dessas regiões, zeladoria urbana, ou seja, são questões que se colocam, mas vamos pensar agora, diante de todo o cenário que a gente vive de pandemia e tudo mais, que a gente vai ter aí à frente para enfrentar. O nosso principal desafio é gerar emprego e renda. Gerar emprego e renda, porque hoje o Brasil atinge mais de 14 milhões de desempregados, e que foi piorado pela pandemia, a gente já vinha num processo de alto número de desemprego, e que foi piorado pela pandemia. Então, enfrentar a geração de emprego e renda é fundamental nesse processo, e garantindo, atrelado a isso, porque a pandemia, a doença não acaba, e as outras doenças estão também urgentes aí para serem atendidas, que também ficaram paralisados alguns atendimentos durante a pandemia, geração de emprego e renda e atendimento à saúde, que são os dois pontos principais. E de como que a gente pensa em fazer isso? Já no início do mandato, a gente pretende abrir uma contratação emergencial de médicos para a gente conseguir atender toda a área, fortalecendo o programa de saúde da família e o atendimento primário, e médicos das especialidades que a cidade não tem. Por exemplo, hoje a gente não tem psiquiatras na cidade, se eu não me engano, tem 4 ou 5, 6, acho que não passa disso, para atender uma população de 400 mil pessoas. E no pós-pandemia, a gente já tem estudos mostrando que o ponto mais é a saúde mental. As pessoas vão estar com ansiedade, vão estar com depressão, vão estar com uma série de questões mentais que precisam de tratamento de saúde. A gente não tem esses profissionais hoje na cidade. E na geração de emprego e renda, criação das frentes de trabalho e também de um sistema de parceria entre as empresas, que vão apresentar um sistema de cadastramento das empresas, para que a gente tenha um cadastro das pessoas, dos trabalhadores que estão em situação de desemprego, para a gente poder fazer a ponte para que essas pessoas consigam trabalho. Então, a gente tem frente de trabalho, fortalecimento da economia solidária,
e a contratação emergencial de médicos até que a gente possa fazer o concurso público e atender aí a falta desses profissionais da cidade. Perfeito, perfeito. E atrelado a esse plano, eu imagino que o PSOL, por meio do candidato professor Ricardo Marcuccio, tenha um planejamento com uma quantidade de secretarias, e por isso eu te pergunto, quantas secretarias tu visualiza, ou que teriam no teu governo, ou que tu visualiza como sendo a quantidade ideal de secretarias para que o teu plano de governo, esse plano que foi bem traçado aqui, seja concretizado? Entre 14 e 17 secretarias. Eu não posso falar que vai ser 14, nem que vai ser 17, porque a gente precisa fazer também, ao vencer as eleições, a gente quer fazer um processo de transição transparente com a atual gestão. A gente não quer, a gente quer fazer um processo de transição e compreender toda a demanda que tem para a gente ampliar pastas ou reduzir pastas. A questão não são as pastas em si, né, mas sim a forma com que elas vão agir integradas no processo de administração da cidade. Não dá para a saúde, por exemplo, a gente pensar em assistência social sem ter um diálogo com a saúde, que não fala com a educação, que não fala com a cultura, que não fala com o esporte, que não necessariamente é o número de secretarias, mas sim de como que essas secretarias elas podem, de forma articulada e integrada, desenvolver o nosso plano de governo. Então, é entre 14 e 17. Maravilha, perfeito. E na composição dessas secretarias, como que tu visualiza essa composição? Seriam secretarias chefiadas por pessoas técnicas, por agentes políticos propriamente ditos? Como que tu visualiza essa formação dessas secretarias? Doutor Fernando, eu sou da seguinte opinião, né? E assim, ao longo do tempo, quem convive comigo, quem trabalha comigo, sabe que a forma não é quem está comprometido e quer fazer. Tem que ter o conhecimento sobre a área? Tem. Mas não adianta eu ter o conhecimento sobre a área e ter uma indicação política para me levar para aquela, só para marcar território para questões políticas. Isso prejudica muito, porque daí ali vira uma coisa, a secretaria, a nossa ação, o nosso plano de governo tem que estar acima das questões que envolvam interesses de grupos, tem que pensar que é para a cidade, para o todo, para o coletivo, e é nesse sentido que a gente vai fazer as escolhas. Se tiver o perfil técnico, ótimo. Se tiver um perfil político e técnico, bom. Mas se não tiver a indicação política, é melhor ainda, porque daí a gente tem a ideia de que a pessoa está comprometida e eticamente responsável com aquilo que nós estamos apresentando como projeto para a cidade. E a ação, lógico, a gente vai fazer todos os monitoramentos, todos os acompanhamentos, para que essa pessoa tenha todo o suporte necessário para que os projetos sejam desenvolvidos. Perfeito, professor. Obrigado pelas respostas. A próxima pergunta, eu vou pular ela para fazê-la novamente no eixo específico, que seria uma pergunta sobre investimento. Vou retornar nela, conforme eu tinha conversado contigo antes, até para ficar um bate-papo bem retilíneo e atrelado às ideias que a gente já vem seguindo aqui, esse fluxo que está bem bacana, está bem claro e nítido, principalmente para quem está nos acompanhando nesse momento. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou te perguntar, professor, eu estava consultando já aqui o seu processo de registro, vi que já foi deferido o registro da sua candidatura, e eu aproveito e te pergunto, o senhor responde a algum processo? E se responder a esses processos, quais os motivos? Fala para a gente. Doutor Fernando, não respondo a nenhum processo civil, criminal, administrativo, nenhum tipo de processo. Perfeito, perfeito. E como que o senhor avalia, já até atrelado a essa ideia de processos, que hoje em dia acaba sendo algo comum no meio da sociedade, as pessoas estão se tornando cada vez mais politizadas e conhecedoras também, em linhas gerais, dos seus direitos, lógico. Como que o senhor avalia a questão das fake news na campanha política, na campanha eleitoral? Qual que é a sua visão? Doutor Fernando, fake news na política, vamos pensar, ela destrói imagens, ela cria fantasias, e é algo inaceitável, né? Se a gente pensar que
há 2 anos atrás, a gente via mamadeira de piroca, ritual satânico comunista, uma série de coisas que não tem fundamento, né? E até para nós, na educação, a gente pensar, por exemplo, existe um movimento que faz revisionismos, que vai falar que o nazismo era um regime de extrema esquerda, e todos os documentos que a gente tem, alguns que negam, inclusive, o Holocausto judeu, né? Então, essas questões de fake news, elas precisam ser combatidas. Eu compreendo que a legislação, a lei que criminaliza a homofobia, ela ajuda, mas só ela não vai dar conta disso. E nós precisamos de um processo de conscientização, de educação das pessoas para que as informações sejam checadas, né? Alguém pode muito bem pegar aqui o que eu estou dizendo, inverter tudo que eu estou falando e criar uma outra coisa e se tornar um meme, uma situação da qual eu não falei nada daquilo. A gente sabe de como que hoje a tecnologia está avançada e existem pessoas que são pagas para fazer isso, né? Existem pessoas que ganham para fazer isso. Isso é inaceitável. O rigor da lei, a lei é muito bem-vinda, mas a gente precisa culturalmente vencer esse retrocesso, né? Porque nós precisamos caminhar pelo caminho da verdade. Como você mesmo colocou, não há problema nenhum uma pessoa responder um processo. Não há problema. Porque a justiça existe exatamente para isso, para quando houver uma demanda, uma lide, que haja o devido processo legal, que a pessoa possa apresentar as suas argumentações, sua defesa, e se tiver um mal feito, se cometeu algum crime, que seja punido na medida que a legislação determina, mas o que não pode é nós cidadãos aqui, que não estamos operando o direito, nem que somos magistrados, nem juízes, nem nada, fazer escárnio público das pessoas antes das pessoas passarem pelo devido processo legal. Então, são situações das quais nós somos responsáveis, porque hoje é comigo, hoje pode ser com você, hoje pode ser, mas amanhã pode ser com você que está nos vendo, né? E a gente entende que é preciso combater e não disseminar de forma alguma fake news, principalmente nesse momento de eleição, porque uma mentira que se torna verdade, ela pode influenciar o resultado da eleição, e o resultado dessa eleição ela pode influenciar a sua vida por 4 anos, no mínimo. Perfeito, perfeito. Aproveitando as belas palavras, é importante a gente pontuar e relembrar a população que a fake news na campanha eleitoral já foi criminalizada, já está no capítulo e na seção específica do Código Eleitoral como crime. Então é importantíssimo a gente aproveitar esse espaço democrático para alertar os espectadores que nos acompanham quanto a essa criminalização da fake news na campanha eleitoral. Perfeito. Professor, a gente vai avançar agora aqui, vamos entrar mais diretamente dentro da linha do seu plano de governo e daquilo que o senhor visualiza para a cidade. Aí eu te pergunto, quais são as suas principais propostas para a cidade? A gente já falou daquilo que tu verifica, ou aquilo que tu visualiza como sendo os principais problemas para a cidade, e um pouquinho dos seus projetos, mas eu queria te ouvir a respeito das suas principais propostas para a cidade. Obrigado, doutor. Nós temos dentro do plano de governo, se a gente fosse contar, dariam mais de 100 propostas, né, para serem implementadas ou acontecerem ao longo de 4 anos de governo, para que essas propostas fossem implementadas no todo, né. Então, a gente tem, como eu já disse agora há pouco, a questão da geração de emprego e renda, né, que inicialmente a gente fala da questão das frentes de trabalho, do fortalecimento da economia solidária, é muito importante isso, porque se a gente movimenta a economia solidária na cidade, a gente vai gerando emprego direto, esses empregos diretos, eles também geram empregos indiretos, e isso vai aumentando e fomentando o comércio local, aumentando a circulação econômica dentro da cidade. Nós temos um projeto também de uma incubadora de tecnologia, de projetos tecnológicos, né, projetos de desenvolvimento tecnológico, que a cidade de Carapicuíba não tem. A gente pensa, Barueri tem um polo de desenvolvimento tecnológico, Osasco também está planejando trazer alguma coisa parecida, pelo que eu vi aí em alguns planos de governo, e Carapicuíba precisa também entrar nesse mundo tech, né? Lógico que a incubadora municipal, ela poderia agregar os projetos, e aí você vai ter projetos tanto da nossa juventude, que vai estar saindo da ETEC, da FATEC, e também de um centro de formação tecnológica que a gente pretende fazer junto com a incubadora,
e esses projetos seriam aproveitados dentro do próprio município, desenvolvendo empregos também para a cidade, porque esse jovem, essa empresa que também pode vir para a cidade, vai gerar emprego direto aqui. Ele não vai precisar sair para outra cidade para trabalhar nessa área que então hoje o mercado é muito amplo e tem demanda para esse mercado de tecnologia. Nós também temos um projeto muito interessante para geração de emprego e trabalhar com as cooperativas e os ecopontos que tem na cidade precisam ser melhorados. A usina de reciclagem. A usina de reciclagem municipal, que vai reciclar tanto os resíduos sólidos, os resíduos de material de construção, uma série de resíduos que podem ser reciclados, gerando emprego, renda e retorno para a cidade, porque você também está pensando ecologicamente de forma sustentável. Ainda nessa questão de tecnologia e meio ambiente, a gente pretende instalar em todos os prédios públicos do município as placas de energia solar, para a gente reduzir os custos de energia que a gente tem que passar para a Enel. E a cidade e os próprios prédios terem a geração da sua energia elétrica, e, na verdade, a gente pode ser credor. Também queremos criar uma linha de microcrédito para que as famílias da cidade que entendam a necessidade, que possam também começar e iniciar o processo e aí precisa do projeto da nossa incubadora de tecnologia para baratear o custo, de que as famílias também possam aderir à ideia da energia solar de forma residencial. Então, é um processo de longo prazo. A gente inicia em 2021 e vai até 2024. A implementação do Polo Turístico Cultural da Aldeia, a gente também pretende tornar aquele espaço um espaço em que as atividades culturais aconteçam durante todo o ano. E temos também o calendário anual cultural, que nós queremos colocar em prática. Cultura também gera emprego, movimenta a economia da cidade. Pensando no polo turístico, ali também se torna um polo comercial para os artesãos, para o comércio local. Ou seja, você gira toda a economia, você fomenta toda a economia pensando na cultura. E ainda pensando na cultura, a gente pensa em fazer um espaço para eventos. Não um espaço gigantesco, mas um espaço de eventos em que você também cria aqueles bolsões para você ter aquelas feiras de fast food, feiras de artesanato, e também alguns eventos que a cidade possa receber. Isso também gira a economia, isso também traz dinheiro para a cidade, isso também gera emprego. Ou seja, todo o nosso movimento, pensando nesse ponto, é geração de emprego e renda, aumento de arrecadação, para que a cidade possa atender aos seus outros problemas, que a gente sabe, que é saúde, que a gente pretende também, ao longo dos 4 anos, transformar o sistema de saúde, fazendo com que as pessoas tenham um atendimento de qualidade digno dentro da cidade, sem precisar ir para Barueri, sem precisar ir para Osasco ou para outra cidade para buscar atendimento de saúde. Pensando que tudo isso, e aí tem a questão da educação, também que a gente tem um programa de implementação do programa Carapicuíba Integral, que é uma ideia de ensino integral que começa na primeira infância e vai até o ensino fundamental. Ao longo do tempo a gente vai implantando, não é para virar já integral. Não, a gente primeiro precisa atender a demanda, né, que tá muito alta ainda, que não está atendida. Os conselhos, que a gente quer também, a ideia dos conselhos participativos, conselhos populares, foi muito interessante. Hoje eu estava vendo que o STF reconheceu os conselhos de representativos das subprefeituras na cidade de São Paulo, na capital. O que nós queremos fazer em Carapicuíba é muito parecido. Como nós não temos subprefeituras, nós temos a cidade dividida em distritos, nós vamos começar pelo menos com três conselhos de representação, 3 conselhos representativos, da aldeia, da Vila Dirce e do centro. Esses conselheiros representativos, eles vão poder participar diretamente na elaboração e execução das políticas públicas. Hoje o STF considerou legal, constitucional isso, então é uma notícia muito legal que a gente está apresentando aqui hoje também. Então, toda essa ideia de governança popular, de participação, de geração de emprego e renda, é o que a gente tem aí como apontamentos iniciais aqui. Em linhas gerais, seria o povo participando do governo, seria isso? A gente poderia trazer essa ideia como sendo... Exatamente, porque quando a gente pensa nos conselhos representativos, né, os conselhos populares, eu dei exemplo aqui de 3 distritos, mas no plano diretor a gente pode, inclusive, debater se seriam só 3 mesmo, poderiam ser 4, 5, 6, depende de quantos distritos a cidade poderia ter. Esses conselhos representativos seria a própria população, junto com a sociedade civil, se representando na elaboração, por exemplo, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei do orçamento anual, está presente nessas decisões de forma direta, né? Pensando no número de conselheiros, a gente também vai ter que debater. São 15 conselheiros por distrito, são 11 por distrito. Então, ao invés de ser
o prefeito, junto com os vereadores, vai ter os vereadores, lógico, são muito importantes, mas olha quantas pessoas estariam envolvidas, né? A gente pensando em 50 pessoas, 30 pessoas, mais os vereadores, mais o prefeito, mais as secretarias, é um time de pessoas que vão assumir o compromisso de dirigir a cidade de forma direta, amplia as representações, né? Perfeito. Eu vou até flexibilizar um pouquinho o nosso protocolo, só para tentar aclarar um pouco essa questão. Me pareceu algo parecido com aquela ideia do orçamento participativo, seria isso? Mas aplicado à execução direta, não necessariamente na decisão especificamente do orçamento, mas aplicado à execução como um todo, seria algo mais ou menos assim? Sim, sim. É a participação direta no planejamento da cidade. Então, sim, perfeito. Extrapola o orçamento. Também é o orçamento, mas você passa do orçamento, você consegue... Envolve ele e amplia, né? Acaba abarcando a execução como um todo. Bacana. Foi só para pontuar o porquê da pergunta, porque ficou importante até para, de repente, linkar com aquilo que as pessoas já viram, mas ampliando e aperfeiçoando essa ideia, pelo que eu percebi. Ok, professor, dentro dessa linha de propostas, vocês, enquanto partido, PSOL e o próprio candidato Ricardo Marcusso, consegue elencar para a gente aquele que seria o principal, o maior problema da cidade de Carapicuíba, hoje a ser enfrentado? O principal problema, como eu disse... O principal problema da cidade. Escolher um é ser injusto com os outros, mas vamos pensar que hoje o principal problema, e aí a população ela sente muito, é a questão da saúde. Nós não temos um equipamento municipal, apesar de ter o hospital geral, mas o hospital geral não é um hospital de porta aberta, ele é um hospital de encaminhamento, então tem que passar pela central de vagas do Estado, então tem toda uma questão de encaminhamento para esse hospital. Nós não temos um hospital municipal. A gente sabe das questões de orçamento e tudo mais, mas é necessário que a cidade tenha um equipamento de porta aberta, um hospital de porta aberta. Sem desconsiderar as questões de atenção primária, atenção básica, saúde da família, as questões de prevenção, tudo isso é fundamental. Mas não dá para uma cidade como Carapicuíba, com mais de 400 mil habitantes, mil moradores, pelo censo é menos, mas a gente sabe que é mais que o censo, não tem um hospital. Então, a gente não tem... a população ela fica recorrendo, vai para Barueri, vai para Osasco, e aí tem a questão de constrangimentos, como a gente já viu, inclusive, políticos falando, vou fechar a porta da minha cidade para você de Carapicuíba não vir usar a saúde aqui. A gente já ouviu isso, inclusive em mídias, está registrado. Então, para o morador de Carapicuíba, isso é muito frágil. Então, a gente precisa, além de não ter os médicos, né? Então, a gente precisa ter o equipamento e ter os médicos. Eu creio que é o ponto principal hoje a ser atendido, junto com a geração de emprego e renda, porque um corpo saudável precisa ter alimento, e para ter alimento o cidadão precisa ter trabalho. A geração do trabalho, a geração de emprego e renda, ela também é fundamental para atender as questões de saúde na cidade. Maravilha, perfeito, professor. Agora a gente vai fazer um juízo hipotético aqui, avançar, brincar de volta para o futuro e avançar um pouquinho no tempo, imaginando que chegamos lá em novembro, o professor Ricardo Marcusso saiu vitorioso nas urnas, se tornou prefeito e ao longo de 4 anos desenvolveu um trabalho na cidade. O que tu visualiza como sendo a sua maior marco, a sua maior conquista para a cidade, já avançando no futuro, fazendo esse juízo imaginativo aqui? Se a gente chegar ao fim do mandato, tendo na cidade 3 aparelhos de saúde, 2 de pequena complexidade e 1 de média, a gente não quer centralizar, fazer hospitais gigantes, não é isso, mas a gente ter 3 aparelhos de saúde que atendam às necessidades da população, fazer o que já existe funcionar na saúde, conseguir implementar a tarifa zero no transporte público, revendo concessões de forma progressiva, não é que já no primeiro ano vai ter tarifa zero, não estou prometendo isso, não estou falando isso. O que eu estou falando é que a gente vai rever os contratos e vamos fazer a tarifa baixar ao ponto de que quando o nosso sistema, a nossa economia municipal,
ela tiver em condições, nós vamos conseguir sim ter a tarifa zero, e isso em 4 anos é possível. Então, sistema de saúde, geração de emprego e renda, com ativação da nossa economia solidária, com a participação, e a marca principal, a maior participação das pessoas na vida política da cidade. Eu creio que a gente conseguindo fazer com que as pessoas venham com os conselhos populares representativos, participar do processo, compreender esse processo, muitas novas lideranças ou novas cabeças ou novas formas de ver a cidade irão surgir e irão romper com alguns modelos tradicionais de política na cidade. É preciso romper com esses modelos tradicionais para que a cidade avance, né? A cidade, se a gente for olhar, nós estamos num enclave onde algumas outras cidades avançaram e Carapicuíba não avança. Nós precisamos avançar, mas avançar também com dignidade humana, pensando na questão social, não é só a questão econômica, mas a gente precisa, sim, ter esses avanços aí. Eu creio que a participação das pessoas na vida política da cidade fortalece o nosso processo democrático e amplia as vozes com mais ouvidos também para ouvir. Perfeito, perfeito. Até aproveitando também esse gancho e revisitando aquela pergunta que eu deixei para fazer nesse momento, o senhor falou em avanços para a cidade, e aí eu te pergunto como se fazer investimentos na cidade de Carapicuíba, que tem hoje um dos menores orçamentos do estado de São Paulo. Então, essa questão do orçamento, doutor Fernando, ela é muito complexa, né? Porque, assim, o que vem antes? As pessoas ou as coisas, né? Porque a gente pensa que o orçamento da cidade, uns falam 500, outros falam 600, 700 milhões, né? Uhum. Ele pode ser aumentado, mas a gente precisa fazer todas essas engrenagens, a economia, a geração de emprego e renda, essas coisas acontecerem para que a cidade também capte mais recursos, gere mais recursos. Mas a gente precisa entender que a cidade, ela tem alguns contratos que a gente não sabe qual a natureza, como que está isso. A gente precisa rever esses contratos. A gente precisa fazer uma auditoria do que a cidade deve, para quem deve, por que deve e como deve. Levantar esses valores, ver também, como eu falei, da questão do transporte, como que está essas questões das concessões, a questão do pátio de automóveis, a questão da Sabesp, são várias questões que a gente tem que ver para ver qual é a real condição econômica da cidade. A gente precisa ter isso de forma transparente, mostrar, olha, nós estamos assim, queremos chegar assim. Ninguém é irresponsável, mas a gente também precisa entender que a nossa maior responsabilidade é com as pessoas, atender aqueles dispositivos que estão lá nos artigos iniciais da nossa Constituição Federal. É o direito à saúde, educação, transporte, moradia, trabalho, a dignidade da pessoa humana. O capítulo que fala de dinheiro é lá para frente, na Constituição. Me corrija aí, doutor, se eu estiver errado. Artigo 170. É lá para frente. Então, as pessoas, elas estão antes das coisas, até na Constituição. Então, fazer a administração municipal com esse olhar para as pessoas, olhar o que elas estão necessitando. E fazer a execução do orçamento e os investimentos que forem possíveis, e aqueles que não forem possíveis, nós vamos ter que buscar as possibilidades, e vamos buscar juntos, essa é a importância dos conselhos participativos. O que a gente faz? Como que a gente vai conseguir? A gente tem que ter um jeito, tem que ter uma saída. A saída pensada por várias pessoas é melhor do que com uma única cabeça. E mais, essa saída compartilhada, essa ideia da governança popular, ela faz uma coisa que eu não vou dever favor para ninguém, eu não vou ter que ter padrinho político. É lógico que as nossas relações políticas são necessárias, com o governador, com o presidente, com os deputados, elas são necessárias, mas sem ter que fazer jogo político usando pessoas. É o contrário, é as pessoas sendo atendidas pelos políticos que elas elegeram de fato. Esse é o caminho, não tem muita mágica de falar, não, nós vamos trazer um parque industrial para Carapicuíba, vamos fazer um grande centro empresarial. Se eu falar isso aqui, eu estou sendo demagógico, nós vamos fazer no passo a passo, junto com a população, para que as coisas aconteçam ao longo de 4 anos e a cidade dê um avanço qualitativo na qualidade de vida das pessoas, né? O trabalho, o emprego.
como eu disse, existem várias formas de a gente conseguir gerar emprego e renda, desde a economia solidária, o desenvolvimento, ou a aplicação e o investimento nas ações culturais, artísticas, que a cidade é riquíssima, passando pela nossa ideia da incubadora, da usina de reciclagem, da parceria da gente conseguir começar a fazer os projetos de instalação das placas de energia solar, a cidade ter a horta orgânica urbana, tem várias possibilidades da gente girando a economia e fazendo a economia crescer. E com isso ter mais renda, e arrecadação maior, e ter como fazer mais investimentos. Perfeito. Eu vou ainda seguir nesse gancho, porque só se faz investimento com recurso. E aí eu te pergunto, professor, como conseguir mais recursos para o município de Carapicuíba? A gente sabe que, para além das formas tradicionais, é necessário uma certa criatividade legal, do ponto de vista legal, para se atrair mais recursos. E aí, nós, enquanto OAB e também enquanto munícipes, enquanto ouvintes teus, gostaríamos de saber de ti como se conseguir mais recursos de forma legal, de forma criativa, para atender os anseios da população e também aqui da nossa região. Olha, a nossa ideia, a nossa proposta de incubadora de projetos tecnológicos, ela já é um atrativo de investimentos. Ela, por si, já é um atrativo. Então, as empresas podem apresentar esses projetos e, em contrapartida, a gente estabelecer critérios para que essas empresas que sejam de fora venham participar. As da cidade, os microempreendedores, as microempresas da cidade, a gente tem que ter um olhar muito especial para elas, porque elas também estão passando por dificuldades nesse processo de pandemia. Então, a gente precisa fortalecer aquelas que estão na cidade também, para a gente não perder aquilo que a gente tem. A gente pode perder o que tem. A ideia da usina de reciclagem é outro atrativo de investimentos, que pode trazer parcerias, pode trazer mais recursos para a cidade. A ideia de horta orgânica urbana, tem algumas pequenas regiões da cidade que a gente pode fazer algum tipo também de atrativo de investimento. E outras possibilidades que se apresentarem, a gente apresentar para o conjunto da população, tendo os conselhos de representatividade popular, os conselhos de representação popular, e junto com as nossas secretarias, a gente ir desenvolvendo ações de captação de empresas que venham para a cidade. Mas a gente também precisa ter o cuidado de que essas empresas venham para a cidade para gerar empregos na cidade. Né? E assim, sem essa coisa de... Porque esse negócio de entrar na guerra fiscal não é que também a gente também não pensando em fazer isso. A gente vai dar isenção de tal coisa e tal coisa e tal coisa. Não, porque daí eu vou ser injusto com quem é da cidade. Quem é empresário na cidade, quem investe, quem está desenvolvendo na cidade, eu não estou dando isenção. E aí, para eu atrair, eu dou isenção para vir um grande varejista, um grande centro logístico. Não é essa a ideia. Tem espaço para algumas ações? Tem. Mas a gente também tem que compreender que a cidade ela também já está com seu espaço territorial quase que todo ocupado. E aí, dentro dessa lógica, pensando que a gente precisa fazer, revisitar o plano diretor ano que vem, pensar num plano diretor ousado, e que a cidade está por um processo de reforma urbana, no qual as pessoas hoje excluídas, sintam-se incluídas, venham fazer parte desse processo, que é a cidade, né, que é o espaço da cidade, que é o viver a cidade. Os processos que vão se dando vão atraindo recursos, não digo natural, porque natural daria sozinho, mas que se dê a vinda desses recursos pelas novas formas que a cidade vai se organizando. Pensando numa cidade sustentável, como a gente está apresentando, pensando na questão da reciclagem de resíduos, na questão da produção de energia, na questão da agricultura orgânica urbana. Então, esse tipo de ação já atrai investimentos, já atrai setores hoje com muito campo para investir na cidade. Perfeito, perfeito. Candidato, a minha próxima pergunta, ela está atrelada ao seu relacionamento, a gente falou aqui de relacionamento com as frentes privadas, mas também nós temos o relacionamento com as frentes públicas. E eu vou te pedir
para que me responda bem objetivamente, até porque quando o bate-papo é gostoso, a gente se perde um pouquinho no tempo, e nós já estamos com o nosso tempo apertado, mas eu queria que o senhor respondesse bem objetivamente. Qual o seu relacionamento e como ele se daria com os governos estadual e federal, principalmente nesse eixo de investimento? Bom, doutor Fernando, assim, nós somos oposição ao Dória e ao Bolsonaro, né? O PSOL é um partido de oposição, tanto no nível estadual quanto no nível federal. Mas, e aí, falando enquanto administrador da cidade, na administração da cidade, eu não sou oposição à população. O recurso estadual ele tem que vir para a cidade. Então, eu tenho que conversar com o governador? Vou conversar. E não vou conversar porque eu sou amigo dele, ou porque... Não, vou conversar institucionalmente, enquanto prefeito da cidade de Carapicuíba, e ele como governador de estado, pensando na população de Carapicuíba, que inclusive muitos votaram nele, elegeram ele governador. Da mesma forma com o governo federal. Os investimentos que forem para vir para Carapicuíba, que seja por uma emenda parlamentar, por um deputado, e isso é possível, a gente tem também bancadas parlamentares, tanto na Alesp quanto no Congresso Nacional, que se venha para a cidade. A gente não tem como fechar a porta para o dinheiro público, que é público, em nível estadual e nível federal, venham para a cidade. E, na medida do possível, se o governador quiser nos ajudar na construção do hospital municipal, eu vou falar não. Se o presidente quiser, eu vou falar não. Quem é atendido é a população. Mas nós, enquanto partido PSOL, e nós temos o nosso posicionamento em oposição às formas tanto a linha política do Dória quanto a linha política do Bolsonaro. Perfeito. Minhas próximas duas perguntas, elas já foram respondidas por ti, foram abrangidas as respostas das perguntas anteriores, que seriam sobre o seu plano de ação para atração de novas empresas, para investimento na cidade, e também sobre os seus projetos para geração de emprego e renda. Eu acredito que elas tenham sido bem respondidas por ti, e caso o candidato não queira responder, a gente já tem essas respostas indiretamente. Caso queira falar novamente sobre elas, a gente falou desde que seja objetivo. A gente falou bastante sobre isso, né, doutor Fernando? Como eu disse, né, para a gente atrair investimentos, a cidade ela também tem que mudar o paradigma dela, né? Como nós estamos apresentando dois eixos fundamentais para a atração de investimentos, que é a questão da sustentabilidade e a questão da tecnologia. Então, são duas vertentes um pouco diferentes daquilo que talvez se escute por aí. Vamos trazer logística, vamos trazer indústria. Não deixa de ser produtivo isso que nós estamos apresentando. Só que é um outro eixo de produção, é um eixo de produção do qual o mundo moderno, as grandes metrópoles, elas precisam caminhar exatamente porque a gente estamos já com os nossos espaços territoriais totalmente ocupados. E temos um grande problema ambiental que a gente está vivenciando aí no Brasil e no mundo. Então, a gente tem que ter uma consciência mais sustentável também. Perfeito, perfeito. Sobre tributação, impostos e tributação para Carapicuíba, existe algum projeto já idealizado pela tua equipe, por ti, acerca disso? Não, doutor Fernando, nós não pensamos, não há nenhuma ideia de criar impostos ou tributos. Isso é fato, não tem nada previsto nesse sentido de criação de taxas, né? A população ela já paga bastante imposto, né? Majorar ou não? Desculpa até. Não vamos aumentar imposto, não, a ideia não é. O que a gente tem como proposta? O IPTU regressivo, que, na verdade, ele vai não na lógica da localização do imóvel, mas sim na capacidade de renda do proprietário. Porque, vou dar um exemplo. Nós temos aqui, foi feito o empreendimento do shopping aqui na Vila Dirce, certo? Então, se você pegar o valor do IPTU, que era antes do shopping, para depois do shopping, já mudou. Por causa da localização. Mas a pessoa que mora ali é a mesma. A renda dela é a mesma do que era antes. Então, você começa a fazer a cobrança do imposto em cima do valor
imóvel e não daquilo que a pessoa é de fato. Então, a ideia é a gente fazer, e aí a gente tem como proposta fazer um recenseamento territorial, saber o que, onde está e quem é que está. Então, a gente precisa compreender a cidade. Quem é o que, onde está. Quem sabe que uma boa parte está irregular não no sentido de ilegal, a gente precisa fazer a regularização fundiária, pensando nessa regularização fundiária, não para atender os interesses do mercado imobiliário, mas sim para garantir direitos às pessoas que estão vivendo nesses lugares e garantir políticas públicas cheguem a elas. Tendo todo esse mapa, a gente consegue, inclusive, respeitando essa ideia do IPTU regressivo, que essas pessoas elas não tenham medo da regularização fundiária, porque as pessoas têm medo da regularização fundiária, porque mas vai gerar um custo para mim aqui que eu não vou ter como pagar. A ideia não é essa, a ideia é que as pessoas tenham a regularização fundiária, sintam-se parte do processo da cidade, do que é a cidade, com políticas públicas para ela, e que o imposto ou o IPTU que ela vai pagar seja condizente à sua condição econômica, não necessariamente pela localização do imóvel, do local onde ela vive. Bacana, candidato. Isso até é um princípio de direito tributário, princípio da capacidade contributiva. Bacana. Vamos avançar agora, falar um pouquinho sobre corrupção. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho sobre política de transparência ou qual o significado da política de transparência para ti e como que o senhor pretende atuar em prol da população da cidade de Carapicuíba nesse aspecto de transparência, especificamente falando, considerando que a corrupção é um tema já enraizado na esfera nacional. Sim, doutor Fernando. A corrupção, vamos pensar, esse tema, a corrupção, ela da mesma forma que a fake news, né? Uhum. Eu queria fazer um paralelo aí, rapidinho, porque, assim, a corrupção, ela precisa ser pensada também nas nossas práticas do cotidiano. Eu não posso querer tirar vantagem do outro por isso, por aquilo, porque eu sou fulano, porque eu sou ciclano, isso também são formas de corrupção. E, via de regra, muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? Enfim. Mas na questão da administração, nós temos no nosso projeto, no nosso programa, a ideia de criar a Secretaria de Planejamento, né, que vai ser a responsável por fazer toda aquela integração que eu falei entre as secretarias, fazer o governo acontecer pela Secretaria de Planejamento. E a Secretaria de Planejamento, ela vai ser vai ser aberta. Então, todas as ações, elas vão ser transparentes em tempo de execução quase que real. Então, você vai ter execução de orçamento, você vai ter licitação, você vai ter todos os processos em andamento ali, inclusive para que os vereadores e a sociedade civil possam fiscalizar de forma tranquila. Nós não temos por que fazer nada escondido, não tem por que dificultar acesso. É tudo aberto, tudo tranquilo. E, pensando nos nossos conselhos populares de representação, lá os representativos, esses conselhos eles vão ter acesso a tudo também, em todo momento do planejamento da execução da política pública. Dessa forma, com essa transparência total, com essa transparência aberta, não tem por que estar engavetado um documento de licitação ou coisa assim, as pessoas, o cidadão comum, ele vai ter acesso, entrando na internet, lá no portal da Secretaria de Planejamento, e ver o que está acontecendo na cidade, o que foi feito, o que foi comprado, o que foi gasto, quem foi contratado, quem foi demitido, tudo isso de forma transparente. E qualizar agente público que a gente compreender que fez um mal feito nesse sentido, ele vai ser responsabilizado respeitando todo o processo legal. Como eu disse, há um momento atrás, as pessoas elas podem fazer, né? Podem se corromper, pode fazer um ato de corrupção. Só que eu, enquanto administrador, naquele momento eu vou ter que afastá-la. Quem vai dizer se ela é corrupta ou não é a justiça. E respeitando a justiça, ela vai estar fora do processo a partir do momento que existam os indícios. Mas quem vai dizer se de fato ela foi corrupta ou não sou eu, é a justiça. Perfeito. A próxima pergunta, ela também já foi, em parte, absorvida pela tua resposta, que seria como que o senhor vai atuar diretamente no combate à corrupção. Pelo que eu percebi, seria pelo fortalecimento da corregedoria e de outros
outros mecanismos, né, mais diretos de combate. Existe alguma outra ideia um pouco diferente dessa linha para combate à corrupção no eventual governo do PSOL? Como eu disse, o monitoramento participativo, a população, as pessoas tendo acesso, para nós, já são os fiscais da nossa transparência, inclusive juntamente com membros da sociedade civil. Os nossos fiscais diretos, chegando à prefeitura, serão os vereadores. Eles são os fiscais do executivo e são eleitos para isso, inclusive. E a gente quer que os vereadores nos fiscalizem. Mas a gente vai abrir para além dos vereadores. Toda a fiscalização ela vai estar aberta para que a sociedade civil e a população também organizada pelos conselhos, ou mesmo individualmente, tenha acesso a qualquer ato público, ato da administração pública, que envolva recursos ou que envolvam políticas públicas em andamento. Então, vamos pensar que existem diversos agentes públicos que podem cometer um ato de corrupção, né? Não só o prefeito, mas existem diversos agentes públicos. Nós precisamos do acompanhamento e do monitoramento de forma permanente, que as pessoas nos auxiliem nesse processo, né? E mais, né? Pensando num processo educativo, que a cidade e as pessoas compreendam de que a corrupção ela não é boa para ninguém, né? Em nenhum tipo de corrupção, né? Tem a corrupção na vida pública, né? Política, essa corrupção que todo mundo vê na televisão, mas existe a corrupção do cotidiano. E aí a gente precisa discutir um pouco sobre ética. Quando a gente fala da ética da administração pública, a gente também tem que ver a nossa ética enquanto sociedade, né? Que ética é essa que eu quero do outro, mas eu não quero para mim. Perfeito. Perfeito. Vamos avançar agora, então, falar mais pontualmente daquele que foi o tema elencado como sendo o maior problema da cidade, que é saúde. Eu vou te perguntar, dentro da esfera de saúde, quais os principais pontos que a cidade precisa melhorar? E, se eleito, o que tu pretende implantar enquanto melhoria para esse ponto que tu vai trazer para nós agora? Doutor Fernando, a saúde, como eu disse, nós temos falta de médicos, nós temos alguns aparelhos que foram reformados, aí deram uma pintura, fizeram algumas coisas. Nós temos um que está terminando, nós temos uma policlínica que não está atendendo. Nós precisamos fazer com que essas coisas funcionem. Para funcionar, precisa ter médico, precisa ter equipe, precisa ter... Além desses espaços que são aparelhos, nós precisamos fortalecer o programa de saúde da família, né? Precisamos desses programas urgentemente. Atrelados a isso, a gente precisa, ou nós estamos propondo, que nós iremos fazer o programa de remédio em casa para aquelas pessoas com comorbidades, aquelas que não podem sair de casa, que tem... E como que isso vai ser monitorado? Vai ser monitorado pelo programa de saúde da família. Então, você tem um médico da família que vai visitar, que vai acompanhar aquele paciente, ou seja, ao longo do período que ele está doente, ele não tem a preocupação de ter que ir buscar o remédio, que é outro problema também, que a cidade não tem os remédios. A gente está agora vendo um problema até da questão do governo do estado acabar com a FURP. Então, a gente precisa de remédios populares, a gente precisa de remédios de alto custo produzidos de forma mais barata. Mas vamos lutar para que as pessoas tenham o acesso ao medicamento pelo qual está prescrito a ela. E, ao longo dos 4 anos, a gente pretende, como eu disse, ter os nossos 3 equipamentos de saúde, que seriam 2 hospitais de pequena complexidade e um de média complexidade. Aí já me perguntaram em qual bairro. Não sou eu que vou decidir qual bairro. A gente quer conversar com a população, vamos chegar lá, vamos ver onde é o ponto melhor. Alguns falam que tem que ser no centro, um hospital maior no centro. Será que é o centro? Será que é onde está, de fato, a necessidade das pessoas? É um hospital no centro? Pode ser em outra região da cidade? Mas ter esse equipamento, eu proponho 3, mas se a gente conseguir ter um, já é um grande avanço para a cidade, que não tem nenhum. Articular, junto com a questão da saúde, a questão da assistência social. Nós temos também um grande problema de vulnerabilidade social, que também gera problemas para a saúde. Saneamento básico, ou seja, todas essas ações integradas, a gente está se propondo a fazer ao longo de 4 anos,
para que a cidade ela reduza, inclusive, os níveis ou os números de adoecimentos. E pensando na questão da pandemia, e emergencialmente nós precisamos ampliar o número de psiquiatras. Isso é emergencial, isso é para ontem. Já deveria estar começando a se fazer isso. Porque o boom que vai vir de pessoas com transtornos devido à pandemia é alto. E a cidade ela não está se preparando para isso. Nós, em janeiro, iremos fazer o processo de contratação emergencial até que a gente consiga fazer o concurso, para que nós tenhamos médicos o suficiente para atender a população e em todas as especialidades, não só uma especialidade, clínico geral. A gente precisa de ginecologista, de pediatra, de psiquiatra, de gastro, a gente precisa de todas as especialidades na cidade. Não dá para uma cidade como Carapicuíba não ter todas as especialidades médicas. Perfeito, perfeito. Seguindo nessa linha, eu gostaria de ouvir de ti aquilo que tu vê, qual a sua opinião sobre esse modelo descentralizado de gestão por meio de OS? Se esse seria um bom modelo, se na tua visão é um bom modelo, e se não, pontuar o porquê não para a gente. Doutor Fernando, assim, as organizações sociais que atuam na saúde, ela vem, na verdade, num processo de terceirização, não digo privatização, mas de terceirização, de diminuir a justificativa é para você tornar mais eficiente, dinâmico, com menos gasto. Essa é a justificativa de ter uma OS. Só que isso não é verdade. Nós do PSOL, nós entendemos que a saúde ela não pode ser vista como mercadoria, da mesma forma que a educação também não. Então, a gente entende o que é necessário. O que é necessário é a gente fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, para que esse Conselho Municipal de Saúde nos indique os procedimentos, as ações, os caminhos que nós devemos, juntamente com aquilo que está no nosso programa de governo, para que a gente tenha, dentro das carreiras públicas, o investimento para que a saúde da cidade tenha um atendimento de qualidade. Para que, quando a gente fala em corrupção, a gente falou agora um pouco de corrupção, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu aqui no Hospital Geral de Carapicuíba recentemente, né, que uma OS lá desviou milhões, o camarada estava lá no México tomando sua Cuba Libre lá, sua água, né, e a população aqui sendo prejudicada. Então, ainda quando, aí coloca-se, mas o servidor público, ele fez um ato de corrupção, vamos fazer o contato com o OS. Aí a OS também faz a questão da... Então, essa ideia da eficiência, do custo-benefício, eu não compreendo dessa forma. Eu compreendo que o que é público tem que ser público, como a saúde e a educação pública e de qualidade para todos. E aí está o SUS que nos mostra isso. A importância do SUS nessa pandemia nos mostrou isso, que o Sistema Único de Saúde, se nós não o tivéssemos, né, a gente olha para outros países que não têm esse sistema, passaram por muitas dificuldades. Nós passamos por muitas dificuldades, mas ainda bem que tivemos o SUS, porque ninguém ficou para fora. Todo mundo, de uma certa forma ou outra, teve atendimento. Então, a gente compreende que é importante a gente fortalecer o sistema público com carreiras públicas de forma direta pela administração pública, sem as OS. Perfeito, perfeito. Seguindo agora para o tema educação. Candidato, eu gostaria de saber de ti, dentro desse eixo de educação, aquilo que tu considera ser a principal queixa na cidade e, na hipótese de tu vir a ser eleito em novembro, quais as ações tu pretende adotar para sanear e para melhorar esse problema ou esse ponto que tu elencar como sendo um dos mais gritantes dentro da educação? Doutor Fernando, a educação pública municipal, o requisito inicial dela, o principal dela, é atender a demanda de educação infantil e, na medida do possível, o ensino fundamental, né? Vai ampliando, Nós não atendemos a demanda da educação infantil. A cidade de Carapicuíba não atende a demanda da educação infantil. Nós precisamos atender essa demanda. Nós sabemos que existem, pelo alto número de demanda e pelo pouco número de vagas diretas, nós sabemos que existem várias parcerias, convênios firmados e tudo mais. Nós queremos criar um referencial de qualidade para a educação infantil. Por quê? E aí vamos conversar com os educadores, vamos conversar com todo mundo. A ideia não é
é aquela coisa participativa, que a gente já conversou também, que crie quais são os critérios de qualidade para que um espaço seja apto a ter um convênio com a prefeitura, para atender crianças de creche. Porque a gente não pode entender que um espaço de uma casa adaptado é um espaço para creche. Então, você tem que pensar nos espaços de brincar, no desenvolvimento cognitivo da criança, no espaço da alimentação, nos tempos de descanso, ou seja, se é salubre, se não é salubre. Você tem que ter critérios. Esses critérios têm que ser definidos e tem que ser claro para que esses convênios, essas parcerias sejam mantidos ou sejam... A instituição que está ali tem que se adequar. E se o espaço der para se adequar, porque muitos espaços não vão dar para se adequar. Né? E a gente precisa pensar naquilo que nós vamos ofertar para as crianças. Nós vamos retomar as obras paradas de creches que não foram finalizadas, para a gente aumentar também as vagas na rede direta. A proposta do currículo da Municipal da Educação Infantil, a gente também tem. Aplicação da lei do piso docente, para que todo professor tenha a lei do piso garantida. E precisamos fazer alguns ajustes no plano de carreira do magistério, porque nós temos um conjunto de profissionais que hoje não são reconhecidas como professoras na rede municipal, que são as auxiliares de desenvolvimento da educação básica, sendo que mais de 90% delas, doutor Fernando, elas são pedagogas. As ADEBs. E sendo pedagogas, elas assumem turma como professoras. Só que elas não são reconhecidas, ou elas não são enquadradas como professoras. E aí você tem uma dinâmica de que é desigual, né? E aí a gente vai fazer esse processo de transformação para as ADEBs como professor, porque elas já têm o requisito de professora, a gente compreende que é possível fazer isso pensando no plano de carreira e de forma mais tranquila. E ampliar os módulos de professores para poder atender com mais qualidade as nossas crianças. Alimentação escolar de qualidade, pensando no nosso projeto de horta orgânica urbana, que essas hortas tenham a parceria com a prefeitura para que essa alimentação seja ofertada nas nossas creches, EMEIs e também nas EMEFs. Nós também temos o programa Carapicuíba Integral, que começa com as EMEIs, aí na medida do possível, porque a gente já vai pensar em educação integral, em tempo integral, a partir do momento que eu consigo atender a demanda. Eu tendo demanda atendida, eu consigo começar a ver quais localidades eu consigo fazer a implementação do currículo integral na cidade de Carapicuíba. Isso é bom para a criança, pensando no desenvolvimento integral dela, chegando até o ensino fundamental. Então, é um processo amplo também da educação, que a gente tem um projeto bem bacana e que aponta para caminhos que a cidade pode ter um up na questão da educação infantil, principalmente, que hoje, se a gente for olhar também os prédios públicos da educação infantil, estão bonitos, estão pintados, estão bacanas, mas a gente tem que olhar para dentro, não é só o que está fora, a gente tem que olhar para dentro aquilo que está faltando, é isso que a gente está apresentando, uma proposta para transformar aquilo que está faltando e se tornar realidade aquilo que está faltando na educação. Bacana, perfeito. Aproveitando também essa linha de educação, a gente viu que a pandemia trouxe uma realidade diferenciada, não só para nós, para o Brasil, mas para o mundo todo. E eu queria ouvir de ti acerca de educação à distância, se essa será uma realidade inevitável para nós, ou se não será, e qual o teu posicionamento, se seria possível, nesse momento, a implantação permanente de educação à distância, já pensando no município de Carapicuíba para o futuro. Pensando na educação infantil, é mais complicado. Né? No ensino fundamental, no ciclo 1 também é bem complicado. No ciclo 2, já é possível fazer algumas atividades à distância. Mas vamos pensar o seguinte, nada substitui o professor. Essa pandemia também provou isso, né? Porque a importância do professor, da relação do professor, eu vejo na escola, por exemplo, a necessidade que as crianças têm de ver a professora, de falar com a professora, revalorizou, inclusive, a relação professor-aluno, família-professor, família-escola. Essa pandemia revalorizou tudo. E essa revalorização, eu entendo que
no pós-pandemia vai ser muito significativa. Eu não sou contra a tecnologia, não sou contra, pelo contrário, nosso projeto fala de a gente desenvolver ações inclusive de investimento na área tecnológica, né, trazer investimento na área tecnológica. Mas a educação à distância, quando a gente pensa na educação à distância, nos anos iniciais, no ensino fundamental, a gente está pensando numa autonomia que ainda está em construção. A criança ela ainda não tem essa autonomia, é uma autonomia em construção. Ela tem o seu desenvolvimento da autonomia nesse processo educativo. Pensar que ela vai ser autônoma, de estar em casa, é um tanto quanto complexo. O que já existe, e aí é possível a gente pensar, em ações de inclusão digital, desde a primeira infância. Aí sim, a gente garantir ações de inclusão digital em caráter formativo, inclusive, como parte da educação integral. Aquela ideia da educação integral é formar o sujeito integralmente. Então, a gente não pode descartar que a tecnologia faz parte desse processo de formação integral. Aí, sim, a gente tem um programa de inclusão digital, de que essas crianças comecem a se apropriar das tecnologias, para que, no futuro, pensando a longo prazo, o ensino híbrido ele pode vir a acontecer. Porém, nada, nem o ensino híbrido, nem o ensino à distância, nada disso vai substituir a relação professor-aluno, principalmente na etapa de formação do sujeito, que é a educação básica. Durante toda a educação básica, a relação professor-aluno é fundamental para a constituição do sujeito, para que esse sujeito tenha autonomia crítica, para que esse sujeito possa ter o contraditório, para que... mas a distância não dá para fazer isso? É diferente. É diferente. É diferente, nós vamos pensar, eu tenho 44 anos, não sei qual é a idade do Dr. Fernando, mas nós já passamos por processos formativos que nos permitem fazer esse diálogo aqui à distância, mas mesmo assim é diferente para nós, porque nós não sentimos, de fato, a reação do outro, a expressão corporal e tudo mais, fica meio distante. Essas leituras de corpo, só se dá no dia a dia, no cotidiano. Eu não sou contra a implementação de tecnologia nas escolas, pelo contrário. No nosso programa, a gente, inclusive, pretende instalar os laboratórios de educação digital nas escolas que nós temos, são só 6 de ensino fundamental. Mas a educação à distância ela ainda requer... uma outra discussão, né? Mas a gente pretende garantir acesso à internet, tablet, dependendo de como que essa pandemia perdurar. Perfeito, perfeito. Candidato, já para não te assustar, faltam 5 perguntas, tudo bem? Para não, de repente, deixar cansado, né? Eu gostaria de te perguntar, até revisitando algo que tu disse no início, sobre regularização fundiária da cidade, quais seriam as suas ideias, efetivamente falando, e de novo, ressaltando aquela ideia do objetivamente falando, devido ao nosso tempo, a gente já extrapolamos em 14 minutos. Sobre regularização fundiária da cidade. Quais as suas ideias, objetivamente falando, para que essa regularização fundiária ocorra na cidade? O ano que vem, doutor Fernando, a gente tem que fazer vamos ter que rediscutir, né, rever o plano diretor. Então, o disparador é a própria revisão do plano diretor e a gente precisa fazer o recenseamento territorial, saber o que é o que, onde está o que, quem está, como que está sendo ocupado esse território. Para que a gente possa fazer o mapeamento de todas as áreas da cidade das quais precisam da regularização fundiária. E a gente criar as etapas. Então, não dá para fazer toda a regularização de uma vez só. A gente criar as etapas de regularização e a gente precisa dos conselhos de representantes, os conselhos populares participando, juntamente com o Conselho Municipal de Habitação, juntamente com os demais conselhos de direito e política da cidade, para que a gente entenda qual o ponto de partida. A gente tem que ter o ponto de partida para iniciar o processo de regularização fundiária. Pensando naquela lógica que eu te disse, que não é uma regularização para atender interesses de mercado imobiliário, é uma lógica de regularização fundiária para garantir que os direitos e as políticas públicas cheguem até as pessoas. Nesse processo, a gente compreende que com o recenseamento territorial, compreendendo a dinâmica da ocupação do território da cidade, a gente consiga, em 4 anos, se não regularizar tudo, regularizar boa parte da cidade. Né? E aí a gente ter, em contrapartida, pensando na lógica do IPTU regressivo,
inclusive aumento de arrecadação. Então, o recenseamento junto com o plano diretor, o recenseamento é o fundamental para que a gente consiga estabelecer quais os critérios, né? Qual é a área da cidade, por onde a gente começa, para a gente garantir. A gente vai começar por áreas que estão, por exemplo, sem saneamento básico. É importante. Então, já vamos elencar aqui, que daqui que a gente ponto de partida, vamos fazer a urbanização dessa área de ocupação. Tem demanda jurídica aqui que a gente vai ter que ver para regularizar essa área. Como que a gente vai ver? Como que a gente vai sentar com a associação de moradores e vai, junto com o Conselho Popular de participantes lá, de representantes, resolver? Então, são todas políticas que vão estar entrelaçadas, por isso que a gente precisa de todos os conselhos e de todas as nossas secretarias imbuídas nesse processo também. Perfeito. Candidato, o município de Carapicuíba, ele aconteceu do ponto de vista de crescimento demográfico e foi crescendo de maneira desordenada em muitos momentos por falta de fiscalização e de controle especificamente do crescimento e do desenvolvimento urbano da cidade. E aí eu queria saber de ti quais os mecanismos, quais as estratégias para tornar uma fiscalização de obras irregulares e desse crescimento mais ágil, para que essa expansão desordenada não ocorra e os processos que ainda estão em curso sejam controlados para que se mantenha uma ordenação urbana. Doutor Fernando, Secretaria de Obras, a gente precisa fortalecer essa... e ali a gente precisa de mais engenheiros, né? Concurso público, a gente precisa de mais fiscais, a gente precisa fortalecer, e assim, junto com os nossos servidores, a parceria do Conselho Regional, né? Para que a gente consiga fazer todo o procedimento, não só na questão punitiva, né? Mas na questão orientadora. Como fazer de forma regular, né? Muitas vezes as pessoas, mas eu vou ter que pagar muita taxa e tal. É exatamente desburocratizar isso. A gente precisa desburocratizar a vida das pessoas. Às vezes a pessoa está lá com 2 cômodos, ela quer fazer mais um cômodo, mas para eu fazer outro cômodo aqui, eu vou ter que preencher isso, fazer aquilo, alterar isso, alterar aquilo, um monte de... Como que a gente consegue desburocratizar essas ações, tornando a própria atividade regular? E aquelas que estão em curso, de como regularizá-las também, sem gerar esse trauma da multa, né? É possível a gente fazer de forma coordenada, junto com a própria pessoa, e aí ela pode sentir segurança na prefeitura de ser parceira dela, e não aquela que vai vir para cobrar uma multa, um tributo, um imposto maior porque ela está fazendo um cômodo a mais, ou porque ela está batendo uma laje onde não tinha laje, ou está fazendo uma garagem. Tudo isso a gente tem que ter, as pessoas precisam ter confiança de que a administração pública, de que o público é dela também, não é? E aí a gente precisa ampliar nosso quadro de servidores para ter essa fiscalização e, de forma orientadora, a gente conseguir desenvolver políticas que as pessoas sintam-se parte e não tenham medo de ir lá e fazer o registro de que vai fazer aumentar o imóvel, de que vai construir um imóvel num terreno e tudo mais. Perfeito. Candidato, no esporte, quais seriam as suas propostas para o esporte, considerando que é um dos melhores caminhos para afastar a juventude aí do mundo das drogas? O doutor Fernando, nós temos no esporte as nossas ações, os nossos projetos, as nossas propostas no esporte, apesar que já houve aí algumas áreas que foram revitalizadas, aí a gente entende que existem muitas áreas que não foram revitalizadas, né? Não é só pular o tapete de grama sintético que vai resolver a questão do esporte. A gente precisa fomentar outras práticas esportivas além do futebol também na cidade, né? Nós sabemos que o futebol ele é o encanto da maior parte da nossa população, mas nós precisamos ter um incentivo ao voleibol, ao basquetebol, isso em termos coletivos, nós precisamos das equipes de xadrez, nós precisamos, ou seja, desenvolver políticas integradas. O esporte desde a infância até a melhor idade. Então, o esporte ele é fundamental em todas as etapas da vida, né? Pensa que o que nos é orientado para que a gente tenha uma vida saudável, que a gente tenha prática, que a gente exercite, que a gente tenha alguma prática esportiva. E os nossos parques, que alguns também estão
foram bem revitalizados aí recentemente, mas falta alguns espaços nessas áreas, dos parques, dos nossos centros esportivos, que atraiam. E aí a gente tem algumas propostas de projetos, por exemplo, de conhecendo o primeiro esporte para trabalhar com a molecada, com as crianças, com os adolescentes, porque muitos deles não conhecem os esportes, só conhecem futebol. Então, ter atividades integradas com a Secretaria de Esporte, junto com a GCM, junto com as escolas abertas no final de semana, isso nas praças públicas também, a gente pretende levar essa atividade nos finais de semana, entrelaçado com outro aspecto fundamental para o envolvimento da juventude, como você disse, que é a questão cultural. Então, você também tem atrelado ao projeto esporte, educação, cultura, lazer. Tudo isso dentro de um espaço, ou dos espaços da cidade, que são vistos como espaços, é um espaço de caminhada, o parque. Não é só um espaço de caminhada. Ele vai ser um espaço de caminhada, vai ser um espaço para você também ter uma atividade cultural, ele vai ser um espaço para que você também tenha um momento de lazer lá, andar de bicicleta, ou ter o seu hobby, sua yoga, e tudo isso monitorado e assistido pelas equipes que estejam das pastas, tanto da Secretaria do Esporte, da Cultura, Lazer e também da Educação. A gente quer fazer um grande, e pegando aí a questão da segurança pública municipal com a nossa GCM participando de forma ativa, inclusive resgatando uma atividade que existia no passado aqui na cidade, e que ao longo do tempo se perdeu, que são as ruas de lazer, aos finais de semana. Então, desenvolver esses projetos, pensando que tudo isso que eu estou falando aqui, a gente tendo os conselhos populares representativos, isso vai estar muito fortalecido, porque cada distrito, os conselheiros, eles também vão participar, eles também vão estar junto lá nessas atividades. Então, é uma coisa muito... A cidade, ela vai ser pulsante. E tudo isso que a gente está falando aqui de acontecer aos finais de semana e durante a semana também, nessas áreas, gera emprego e renda. Maravilha, maravilha. Eu fico feliz de ouvir sempre que se fala em esporte em Carapicuíba. Eu fui atleta de arte marcial por Carapicuíba por alguns anos, tanto no Kung Fu quanto no Karatê. Sou ex-karateca. A gente pretende fazer, ainda na questão do esporte, doutor, a gente pretende fazer, não só do esporte, né, na cultura também. A gente quer fazer o cadastro dos esportistas amadores, semiprofissionais, profissionais, e também dos promotores de atividades esportivas, porque muitas vezes a gente não tem, às vezes a pessoa tem uma academia ali, ou tem uma escola de arte marcial, karatê, taekwondo, e não tem um cadastro dessa pessoa lá na prefeitura, para a gente saber e estabelecer as parcerias necessárias. A gente pode ter parcerias. Maravilha. Candidato, minha próxima pergunta seria a respeito do potencial turístico da aldeia de Carapicuíba. Só que essa pergunta também ela foi bem delineada por ti logo no início, sobre a instalação de um polo turístico propriamente dito, com feiras e por aí vai. Então, se o candidato me permitir, vou pulá-la até por aquela questão de tempo que a gente já tratou, e vou para a última pergunta, que seria: como o senhor pensa em melhorar o trabalho de ação social e de habitação na cidade de Carapicuíba? Eis que esse é um dos problemas também que a cidade enfrenta, principalmente em relação à questão social e às ocupações em si. Como trabalhar mais diretamente nesses dois pontos, ação social, habitação? Nós compreendemos que a ação social ela precisa ser fortalecida. Algumas parcerias elas precisam ser fortalecidas, sim. Sabemos da importância da ação social na cidade. E nós temos, por exemplo, sabendo agora nessa questão da pandemia e de tudo que vem no processo aí com 14 milhões de desempregados e tudo mais que o país está vivendo, e logo também no início do nosso governo, a gente quer, juntamente com os conselhos e o conselho de representantes, assim que possível, criar 3 cozinhas comunitárias, né, para que as pessoas... A gente sabe que nessa situação de vulnerabilidade extrema falta o básico, e o básico é a comida. E as cozinhas comunitárias elas podem nos ajudar muito na questão do combate à fome, que o Brasil voltou a estar no mapa da fome da FAO e da ONU, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, saber de que, principalmente nas áreas de ocupação, como foi dito aqui por você, onde temos as maiores caristias no sentido da segurança alimentar. E aí, a gente precisa ter esse olhar e precisamos muito de
de parcerias de ações sociais nesse sentido aí, que são experiências interessantes em outros também. Em relação à habitação, foi dito recentemente numa conversa, num debate que eu participei, de que as parcerias com o CDHU seriam fundamentais para que tivesse projeto de moradia popular. Bom, o CDHU acabou, não existe mais. Então, como que a gente vai garantir projetos em parceria sem o CDHU? E a gente também olha para o governo federal e não vê um aceno tão claro nesse sentido da construção de habitação popular. Então, a gente tem que criar o Fundo Municipal de Habitação, urgente, para que, através da articulação desses recursos do Fundo Municipal de Habitação, a gente consiga criar projetos de habitação popular, seja via cooperativa, seja via mutirão, seja via... aí a forma a gente também tem que definir coletivamente, a gente tem que levar a possibilidade do que pode acontecer. Mas tem um outro item que é importante a gente falar sobre habitação, que é a gente saber qual o número de imóveis da cidade não cumpre a função social da propriedade privada urbana, principalmente aquelas que são destinadas para a moradia, que as áreas residenciais. E, sabedores desse número, a gente também sabe qual o número de pessoas que precisam de imóvel, precisam morar. E aí a gente tomar as medidas legais, cabíveis, para que a função da sociedade, da função da propriedade privada urbana seja contemplada. Ou aluguel compulsório, ou a execução desse proprietário que não cumpre a função social, e destinar todos esses imóveis para a habitação popular. Perfeito, perfeito. Candidato, eu agradeço pelo teu tempo, pela tua disposição em participar dessa roda de conversa, que seria, a princípio, uma entrevista. Eu vejo mais como um bate-papo proveitoso aí para a população de Carapicuíba. Agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando já há 1h28, para ser mais precisos. Sempre um prazer para a OAB ouvir os candidatos da cidade, até porque é nosso papel acompanhar e fiscalizar não só o processo eleitoral, mas depois também a execução do trabalho dos gestores do município em conjunto com o Judiciário e com o Ministério Público, que é atuante em nossa região. Então, a gente agradece, deixa as portas sempre abertas da OAB para novos bate-papos, novas conversas e para novas interações. E a OAB também, na pessoa do seu presidente Paulo Kiss, deseja uma ótima campanha ao candidato, uma boa sorte aí no pleito, e ficamos à disposição, já deixando um abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Finalizamos aqui a nossa conversa com aquele abraço de sempre aí ao nosso candidato Ricardo Marcus, que foi sempre gentil, sempre objetivo naquilo que foi dito, sempre de maneira clara, expondo as ideias, expondo o trabalho. Muito obrigado, doutor Fernando, eu agradeço também aí o bate-papo, acho que foi muito gostoso, né? Foi bem tranquilo, a gente foi conversando aqui, a coisa foi indo, né? Agradeço ao AB pelo espaço, e a gente pretende chegar à prefeitura com apoio de toda a população que está aí nos acompanhando, né? Todas os nossos cidadãos, nossas cidadãs. Bote 50 lá no dia 15 de novembro, que tudo isso que eu falei aqui, a gente vai trabalhar juntos e juntas para tornar realidade na nossa cidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, candidato, boa noite a todos.